Meus amados aqui do canal, o vídeo de hoje é muito forte. Hoje eu vou reagir a um vídeo do pastor Sérgio Sora. Você precisa saber o que o pastor Sérgio Sora falou a respeito de Davi Miranda. Isso mesmo, o saudoso missionário da IPDA. Será que Davi Miranda pregava contra a TV e na casa dele ele tinha TV? Bom, para você entender, fica até o final desse vídeo, deixa o like e comente. Outro dia uma pessoa falou para mim esquecer os Mirandas. Mas eu não estou falando dos Mirandas. Não estou aqui falando do pastor Lorival de Almeida, não. E tem coisas maravilhosas para falar a respeito dele também, né? Muitas coisas ele fez errado, amém. Mas quem não erra, né, irmãos? A sua esposa Débora, a cantora Débora, né? Mas eu não quero falar dos Mirandas. Eu quero falar do missionário Davi Miranda, meu pai na fé. Ele era meu pai na fé, meus irmãos. E a minha admiração, até o título desse vídeo pode colocar: admiração do pastor Sérgio pelo missionário Davi Miranda. Isso nunca ninguém vai mudar, tá, irmãos? Ninguém vai fazer eu me mudar. Aprendi com ele, aleluia. Muitos até falam, né, que eu imito o missionário Davi Miranda. Não é, meus irmãos. Não é que eu imito o missionário. É que desde quando eu me converti, eu trazia aquele desejo no meu coração de ser usado como o missionário Davi Miranda. Então, não é que eu imito. Ele foi meu pai na fé. Aleluia. E não tem como, irmãos, alguém querer fazer eu ter ódio, né, pela vida ou pela pessoa que foi do missionário Davi Miranda. Jamais. Jamais vou ter esse ódio. Tem pessoas que nutrem este ódio no coração, mas eu jamais vou, meus irmãos, nutrir este ódio. Jamais. Sempre respeitei, tá? Sempre respeitei. Muitas pessoas falavam besteiras, ou falam besteiras, né? Mas eu sempre respeitei o missionário, né, em vida, e também o respeitarei em morte, tá, irmãos? Não vou difamá-lo. Alguém diz: mas pastor, missionário Davi Miranda fez coisas erradas. Quem não fez, irmãos? Outro dia eu estava aqui falando: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Atira. Você que não tem nenhum pecado, atira a pedra em mim. Você que tanto me acusa, aponta o dedo, né? Atira a pedra. Se você não tem nenhum pecado. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para tirar a pedra em alguém? Se nós, irmãos, temos pecado, nós temos que primeiro olhar para nós, né? Depois, se nós tivermos condições, olhar para o outro. Olhe primeiro para você. Mas, como eu estou dizendo aqui, qualidade, coisas lindas, irmãos. Eu tive grandes experiências com o missionário, grandes experiências, né? Andei com ele, orei com ele, discutimos, né? Ele me repreendia, depois ele dizia: eu faço isso porque eu amo, ele é como meu filho. Tá vendo, irmãos? Ele dizia: eu repreendi, pastor Sérgio, porque eu te amo, como você é como meu filho, né, irmãos? Eu muito jovem ainda, muito novo, quero dizer,
não tinha talvez essa experiência, né, que eu tenho hoje. Talvez eu não recebia, né, como essas palavras como se fosse hoje. Mas é assim, né, irmãos? E eu dou graças a Deus por tudo que eu aprendi como missionário, tá, irmãos? Ser como ele jamais serei, não vou conseguir jamais, né? Porque como ele não vai ter outro, pode ter certeza, não vai ter outro, irmãos. Muitas pessoas me perguntavam, pastor Sérgio, o missionário, ele tinha televisão em casa? Não, o missionário não tinha, meus irmãos. Isso eu posso categoricamente afirmar aqui, tá? Eu frequentava a casa dele, tá, irmãos? Quantas vezes ele pedia para mim entrar no quarto dele para pegar algum documento, alguma coisa. Eu entrava, não tinha nada. Armário dele só tinha roupa mesmo, não tinha televisão escondida dentro do armário. Enfim, irmãos, ele foi um grande homem de Deus. Então nós temos que respeitar a imagem dele. Ah, mas ele fez coisa errada. Irmãos, eu não estou aqui para apontar erros. Não. Nem o nosso Deus, ele quer que nós fiquemos apontando erros, mas sim as qualidades. Aleluia. Porque erros todos nós temos. Erros todos nós temos, irmãos. Não adianta. O único que não praticou erro nesta terra foi Jesus. O único. Os demais, irmãos, todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem e precisam da misericórdia de Deus. Então não adianta alguém dizer, Sérgio Sora está defendendo o missionário. Não, irmãos. Eu não estou defendendo, mas eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para trazer a memória dele às pessoas como uma má pessoa, porque ele não era, tá, irmãos? Ele não era. O missionário tinha um coração, sim, ele era uma pessoa assim bem rígida, né, irmãos? Ele é uma pessoa muito experiente, tá? Ninguém enganava o missionário fácil, não. Quem pensava que estava escondendo o missionário, fazendo coisa escondida, estava enganado, tá? Porque Deus, irmãos, ele, não sei, irmãos, ele tinha um projeto tão grande com o missionário que revelava as coisas para o missionário. As coisas chegavam para ele, irmãos, não adiantava fazer escondido, que chegava para ele. Meus amados, você que está conosco até agora, eu peço que você deixe a sua inscrição nesse canal. Se você é uma pessoa nova aqui no YouTube, nesse canal, muito prazer. Meu nome é Cassimiro Júnior, sou pregador do Evangelho, pastor de igreja há pelo menos 12, 13 anos, radialista, crio conteúdo nas plataformas digitais, principalmente aqui no YouTube. Tenho aqui alguns canais que eu crio conteúdo. Se você quer seguir esse trabalho, eu sugiro que você se inscreva nesse canal e eu vou estar sempre trazendo conteúdo aqui, com responsabilidade. E aqui eu reajo a alguns vídeos, principalmente sobre igrejas pentecostais como a IPDA. O pastor Sérgio Sora, como todo mundo da IPDA já sabe, né? Ele pertenceu a esse ministério, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, a qual eu tenho muita admiração. Só que eu não sou tão velho assim de idade, nem tão novo. Depois dos 40, ninguém é tão novinho assim, mas não é tão velho. E eu me lembro muito bem dos tempos, eu me lembro um pouco dos tempos do missionário Davi Miranda, muito bem conceituado nesse ministério, mas de uns tempos para cá surgiram uma classe de pregadores, de pessoas, de membros que, pela desobediência, ou não sei, ou quem sabe são eles lá, que também começaram a criticar o missionário Davi Miranda, né? Ele era uma bênção, mas tinha isso lá dentro, ele sabia e não fazia nada. Você sabia que Davi Miranda, naquele tempo,
Deus usava muito ele, mas tinha isso assim, assim, assim de errado. Aí ele lá, não estou sabendo não. Eu nunca congreguei nesse ministério, apesar de que eu sempre tive a certeza de que a IPDA é uma obra de Deus, tá? Então, o pastor Sérgio Sora ficou muito tempo por lá. Eu descobri aqui nos comentários nesse canal, uma coisa, que tem gente que congregou na época de Davi Miranda e também de Sérgio Sora na IPDA, que anda dizendo por aí que Sérgio era um carrasco. Carrasco? Misericórdia. Dizendo eles, esses comentaristas aqui nos meus vídeos, que Sérgio era um carrasco quando pregava na Deus é Amor. Alguns chegaram a dizer que ele pedia muito, era durão com os obreiros, com as obreiras, enfim. Eu não sei de nada, tá? Eu não estou aqui defendendo A, B ou C ou Z. Eu, como radialista, estou comunicando, estou relatando alguns fatos, acontecimentos, e aí você quem sabe se é verdade ou não. Só que Sora, diferentemente desses vídeos agora recentes sobre a IPDA, esse de hoje que eu estou reagindo é um vídeo gravado há um tempo atrás. E ele faz algo diferente aqui na internet, Sora. O que ele fez? Falou de bem da IPDA, especialmente, eu disse especialmente, do saudoso Davi Miranda. Você viu o que ele falou? Você viu o que ele falou? Ele exaltou o ministério, o chamado de Davi Miranda. Deixa eu trocar aqui a minha mão, tá? Vou trocar aqui a mão. Hoje estou aqui na roça. Meu irmão. Ô glória. E ele exaltou o trabalho de Davi Miranda, dizendo ele que Davi Miranda era uma bênção. Isso foram palavras do pastor Sérgio Sora. Tá entendendo? Para quem achava que Sora só criticou a IPDA, para quem achava que Sora só gravou vídeo arrebentando com a Deus é Amor, pois eu encontrei esse vídeo aí, que eu estou reagindo. Por isso que é bom a gente ter equilíbrio, até na hora de comentar. Ser equilibrado. Se for pelas emoções, a casa cai, irmão. Ele disse que tinha vontade, desejo de ser parecido com Davi Miranda. E aí muita gente acabou dizendo assim: você, pastor Sora, parece muito com Davi Miranda, você está imitando ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta hora. A Bíblia diz que é para imitar os pastores. Sabia disso? Quem está lembrado disso aí? A Bíblia diz que os membros, o corpo de Cristo, tem que imitar os vossos pastores. Então Sora não está com inveja ou está errando em querer ser parecido com o missionário, não. Está entendendo? Nós temos que nos parecer com Cristo, imitar os vossos pastores. Então, quanto a isso, o pastor Sérgio não falhou. Não falhou. Na época de Jesus, quando passava Jesus e passavam os discípulos com Jesus, os pregadores que trabalhavam na obra de Deus com Jesus Cristo, eles eram conhecidos de longe. Por quê? Porque Pedro, Tiago, João, todos eles eram parecidos com Cristo, imitavam o pregador Jesus. E aí algumas autoridades da época diziam assim: esse aí deve ser daquele povo lá, né? Do tal de Jesus, porque são todos parecidos. Tá entendendo? Aqui é um pé de limão, gente. A benção aqui, ó. Ô glória! Quem planta, colhe.
Então, meus amados aqui do canal, peço o seu like, seu comentário e dizer que Deus é bom. Sérgio Sora, como se diz, disse que o missionário Davi Miranda era um homem experiente, era um homem que tinha muita sabedoria, e aí essa sabedoria que eu entendo, que eu consigo discernir que ele tinha, era uma sabedoria espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que, diferentemente de Davi Miranda Neto e de outros pregadores teólogos de hoje em dia, pregadores que divulgam a sua agenda, pregadores que têm a calcinha apertada, a calcinha apertadinha parece com Satanás, sabe da teologia básica, a teologia moderna, sabe? Não é essa sabedoria que Davi Miranda, o saudoso, tinha, era uma sabedoria do alto. E aí eu imagino a experiência, tá? A experiência que Sérgio Sora adquiriu como missionário. E aí você pode criticar o Sora ou não, aí é vontade sua, não é minha. É desejo seu, atitude sua, não é minha. O canal aqui do YouTube é do YouTube, mas eu crio conteúdo para o YouTube. Mas é você quem comenta, não sou eu. Eu me responsabilizo pelos meus atos. E aí se você comenta aqui criticando Sora, não é eu que comento, é você. E o que eu tenho a dizer é que, merecendo crítica ou não, porque Sora se casou de novo, porque Sora foi embora, não sei. Criticando Sora ou não, uma coisa eu sei, que Sora ganhou muita experiência. Pode ter certeza disso, em andar, em trabalhar na IPDA com o missionário Davi Miranda. Olha, meus amados, aqui pertinho das ovelhas, eu me despeço desse vídeo e, se Deus permitir, eu volto em breve com mais um conteúdo aqui do canal. Até mais.